Olá, boa noite. Me chamo Cláudia. Estamos aqui para mais uma live para a gente conversar sobre a questão do fechamento do ano, fechamento do ciclo. Eu trabalho na área da psicologia, eu trabalho na área, da saúde mental. Vou aguardar meus colegas na live para a gente poder refletir. A live tem esse objetivo de trazer provocações e reflexões sobre a nossa vida e o nosso modo de viver. Gostaria de pedir para quem está ao vivo me dizer se a live, o áudio e a imagem está ok. Obrigado pela presença de vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia. Eu também tenho um canal no YouTube, Cláudia Fabiana de Jesus. Se você quiser dar uma olhadinha lá, tem vídeos curtos. A live hoje vai fazer esse convite para você pensar, como foi o ano para você. A live ela não traz respostas prontas, até porque isso não existe. É mais alguns temas que eu trago, e este mês é o fechamento do ano. A partir dessa temática, você vai até a sua consciência, reflete como essa temática tem a ver com a sua vida. Quero agradecer a presença de várias pessoas, Salvador, Jerusa. Tá tudo bem, ok o áudio, obrigado pela presença, meus parceiros aí, o Cris. E o convite também é que vocês possam estar trazendo aí, as reflexões sobre a sua vida, fazer comentário, perguntas, críticas, enfim. Eu trabalho há muitos anos na saúde mental, e o quanto é importante a gente, de tempos em tempos, fazer reflexões sobre a nossa vida. Muitas pessoas vão vivendo no automático. A gente vai vivendo, fazendo coisas, compromisso e responsabilidade, e muitas vezes a gente não está consciente do que está acontecendo. Muitas vezes estamos vivendo alienados de nós mesmos. Então o convite aqui hoje é olhar para esse ano. E vou fazer algumas reflexões, pontuações e que a gente pode interagir. Quero agradecer a presença do Sérgio, do Jordan, obrigada Ricardo. A live ela tem um tempo curto, então por isso mesmo são mais questionamentos e reflexões sobre o ano de 2025. Essa retrospectiva, não sei se você já fez, ou se você faz isso na sua semana, no meio do ano, se você para pensar em como você vive no final de semana, se é uma rotina para você, esse espaço, essa pausa em que você olha para a sua vida. Então a gente está fechando um ano, fechando um ciclo, o ano de 2025, esse ciclo, e essa live, esse convite, para que você possa olhar para você, para sua vida, com muita sinceridade, com muita humildade, para você olhar para suas escolhas, neste ano que passou, que está passando, enfim, fazer uma retrospectiva sua. E só você pode fazer isso. Acho que esse é um ponto importante. A gente não pode terceirizar, esse convite. Cada um precisa estar presente para fazer essa análise de si. E isso também tem a ver com a maturidade. A gente parar, dar uma pausa e ter a coragem de olhar para o ano que passou e está passando. Quero agradecer a presença do Fernando. Se vocês quiserem escrever ali, eu vou interagindo. Então, acho que um ponto importante para a gente poder refletir é fazer essa retrospectiva, como você começou o ano de 2025, E como você tem encerrando, como que você começou e como está agora no final do ano, É importante essa reflexão para você mesmo poder reformular suas metas, as suas escolhas, redirecionar, os caminhos aí na sua vida, redirecionar os seus desejos, enfim.
Há pessoas que entra e sai ano, elas não conseguem parar para olhar. Elas até ficam, algumas pessoas ficam tão, de alguma forma, né, influenciadas, né, pelo final de ano. Também é uma correria, presente, Natal, festas, que muitas pessoas não param para pensar no final do ano. Então, é muito comum as pessoas continuarem fechando o ano sem parar e fazer essa pausa, né, e olhar para a vida. O convite é você dar essa pausa para se auto-perceber, para se observar, né? E tudo isso tem a ver também com o seu processo de autoconhecimento. Se eu trazer uma reflexão aqui, o que você conhece de você, assim? O que você conheceu de você neste ano de 2025? Você conheceu alguns aspectos seu que você gosta? Você conheceu ou reconheceu aspectos que você não gosta? Você reconheceu que você negou alguns aspectos em você, né? Isso também tem a ver com esse processo de autoconhecimento, porque sai ano, entra ano, o convite é que a gente possa ir se construindo e se fazendo, né? E muitas vezes a pessoa continua repetindo os mesmos erros, né? Continua, às vezes, se queixando das mesmas coisas. Tem gente que fica apresentando os mesmos sintomas há muitos e muitos anos. Você continua se queixando, reclamando, tendo os mesmos problemas há muitos anos? Para pensar nisso. O que isso tem a ver com você? Você mudou? Ou você quer que o outro mude? Né? Olhar para você. Você mudou em que sentido, né? Por exemplo, neste ano de 2025. Então, o convite é o quanto esse processo de autoconhecimento também está nessa pausa, né? Olhe para você durante esses meses de 2025 e o que representou este ano para você. Né? As coisas externas que aconteceram, né? a sua relação consigo mesmo e com as pessoas, né? Esse trabalho subjetivo, né? De olhar para dentro. Como hoje as pessoas estão para fora, né? Elas estão consumindo, fazendo, né? Reproduzindo os padrões, conquistando coisas materiais, mas muitas pessoas não conseguem fazer este trabalho interno de olhar para dentro. É uma grande coragem, né? Quero agradecer a presença do João, do Ed, né? Então, o que representou para você, se você for olhar lá o início de 2025, o que está representando esse fechamento de 2025, né? O que é velho, né, em você, neste bom sentido? O que você repete que você não conseguiu mudar durante este ano? É uma reflexão importante. As pessoas buscam terapia e elas se deparam com as repetições de comportamento, repetições na forma de sentir, e o quanto elas vão carregando aquilo que não quer mais. Então, o quanto é importante você, final do ano, né, fazer essa faxina emocional, faxina mental, de jogar fora emoções, comportamentos, hábitos que você não quer levar para o próximo ano. Você tem essa consciência daquilo que você não quer levar, não quer repetir para o ano de 2026? Isso está claro para você ou está tudo bagunçado ainda? O convite é para você se organizar, né? Se localizar onde você está aqui na sua mente, nas suas escolhas. Essa pausa é corajosa porque as pessoas fogem de si. Oi, Devas! Seja bem-vindo aqui, boa noite. Estamos iniciando a live com algumas reflexões, né?
O que é o mesmo de você que você ainda não conseguiu mudar e que talvez você vai reproduzir para o ano de 2026? E o que você quer de novo para este ano que se inicia? Tem gente que não sabe o que quer. Tem gente que tem medo de querer, de desejar, né? Deixa a vida me levar. Lógico que uma parte a vida nos leva, porque não controlamos tudo. Mas uma boa parte tem a ver com as nossas escolhas, até consciente, né? Tem um lado inconsciente que aparece, lógico. Mas o que você quer de novo? E por quê? O que você não quer repetir? Que você também, talvez lá no final de 2024, você de alguma forma falou, não vou repetir isso, né? Eu diria que isso tem a ver com os nossos sintomas, né? Repetimos, até que aquilo de alguma forma vai ser elaborado, né? Na sua vida e você não precise repetir aquilo, que você possa fazer novas escolhas ou fazer um melhor, né? Um bem bolado com seus sintomas. A gente tem a ver com a capacidade de ser criativo, de você criar, né, novas possibilidades do seu eu, novas possibilidades de fazer escolhas, que você possa, né, estar mais consciente da sua alienação e que você possa ir enfrentando, né, muitas ilusões, né? Quero agradecer a presença do Biel, do Marcelo, do Marcos. Estamos aqui trazendo algumas reflexões sobre esse ano para você pensar se você já fez isso, né? Que perguntas você precisa fazer para você? Se você quiser escrever aí, que perguntas, que questionamentos você precisa fazer? Se você achar necessário, né? Tem gente que não se pergunta. Tem gente que não se pergunta porque tem medo das respostas. Ou tem medo de não saber que não sabe. Tem pessoa que não se questiona porque tem muito medo de se deparar com as incertezas. Somos humanos. Temos incertezas, temos medos. Somos muitas vezes perdidos, né? Perdidos aqui dentro, perdidos lá fora. Diante de tantas escolhas na sociedade atual, as pessoas também estão perdidas, né? Elas às vezes estão devagando. O convite é trazer você aí para o centro, né? Você é a sua referência? Né? Isso é um desafio, né? Tem tantas... Somos tão vulneráveis, porque somos humanos. A vulnerabilidade está aí, mas mesmo assim, diante das vulnerabilidades, será que você está ligado em você? Acho que esse é um ponto importante, né? A capacidade de você sentir a sua presença para que você possa olhar para você. Não é só racional. O convite aqui não é só você pensar intelectualmente. O convite também é fazer com que você se sinta. Porque às vezes eu vou para o intelectual, para o racional, para não sentir. Sinta como você está. Sinta como foi seu ano, não é só para pensar. Acho que eu gostaria de reforçar muito isso. Belinha, obrigada pela sua presença. Laerte, a Silvânia. Então, além da gente pensar, de usar o intelectual, o convite é se sentir, né? Como que você sente a sua vida vivida em 2025. Você sente o quê? Né? Então, faça essas perguntas para você, né? Se você tiver que, de repente, escrever, né? Simbolizar, né? Essas reflexões é importante, né? Faça essas perguntas importantes para você, para que você também se escute, para você se deparar com aquilo que você nem imagina que está aí, né? Então, faça algumas perguntas sobre o seu eu interior, né? Tem alguém aí dentro, né?
do personagem, tem alguém aí dentro dos papéis sociais que você faz, tem alguém aí dentro, né? Que você gostou de 2025? Você fez bem a você neste ano? O que talvez você descobriu sobre você neste ano que você não enxergava, não queria ver? O que você descobriu, assim? Se você quiser escrever aí. Eu descobri, por exemplo, que tem uma capacidade de sentir as pessoas. Descobri que eu tenho uma capacidade bem sensível diante do que é comum no cotidiano. Você pode descobrir algo de você, né? Quando os sinais, né? A sua percepção, a sua emoção. Você pode se descobrir nos seus sintomas, você pode se redescobrir nas suas repetições, na sua fala. Você pode se redescobrir no seu cotidiano, como que você vive. O que você pensa? O que mais você pensa? O que mais você sente? O que mais você faz? Se fosse fazer um resumo de você, né? Qual seria um resumo em você? Uma frase, uma reflexão, um autorretrato de você aí em 2025, né? Em quais momentos você pôde estar presente de verdade em 2025, né? Será que você se abandonou muito em 2025? Será que você foi presente em 2025? Quantas reflexões, né? Que você possa usar aí durante a semana essas reflexões, né? A live é somente um gatilho para essa abertura para as reflexões, né? Você também pode se perguntar sobre as suas emoções, quais emoções que foram difíceis, né? Quais emoções que foi mais fáceis para você lidar nos relacionamentos. O que as suas emoções, de alguma forma, revelaram sobre você? Quais as suas emoções, né, que você negou? Né? Como que você lidou com a raiva? Como você lidou com o medo? Como você lidou com o ciúme? Como você lidou com a inveja? Como você lidou com os ciúmes? Como você lidou com a sua insegurança, né? Então, olhar para 2025 também tem a ver com se deparar com as suas emoções mais presentes, né? Quais foram as emoções mais enfrentadas, assim, vamos dizer? Não sei se você tem claro, né, sobre as suas emoções, assim. Quais as emoções que são muito difíceis para você e que você precisa, talvez, cuidar delas ou ter maior consciência para que isso não repita aí no próximo ano, né? Quais são as emoções que você tem mais dificuldade? Né? Rubens, obrigado pela sua presença. Eu estou um pouco rouca, mas estamos aqui presentes na live. Fagner, obrigado pela sua presença. Estamos iniciando a live aqui já, né? Trazendo essas reflexões sobre o ano de 2025. Como você passou este ano de 2025 no sentido de se relacionar com as pessoas, assim. Relacionamento interpessoal. Você é uma pessoa que fez novas amizades. Você é uma pessoa que fechou amizades que não eram legais. Em relação às amizades, você conseguiu selecionar pessoas que fazem bem para você, né? Em relação à amizade, você manteve amizades boas, alimentou amizades. Além dos relacionamentos de amizade, você pode pensar nos relacionamentos em família, né? Como você passou o ano de 2025 interagindo com a família. E não esqueça que você é um membro dessa família.
Como que você também interagiu com você? 2025 foi um ano de muitos conflitos familiares. 2025 foi para você um ano de muito rompimento com a família. O ano de 2025 foi um ano em que você conseguiu, por exemplo, fazer um processo de perdão, né, dentro de um membro da família. O que significou a família para você em 2025, assim, né? E como é você no relacionamento familiar? Você é aquela pessoa que faz trocas, você é uma pessoa que cuida, mas cuida de si, você é aquela pessoa que é responsável por todos na família, isso às vezes pode ser um peso, muitas vezes. Você é aquela pessoa que é ausente da família, você é uma pessoa que consegue dialogar com a família e deixar claro, por exemplo, que você gosta, que você não gosta. Como é você no relacionamento familiar, né? Como é você no relacionamento, no ambiente de trabalho, né? Você teve muitos problemas aí no trabalho, nas amizades, ficou muito decepcionado, se decepcionou com você? Essa coragem de se deparar consigo mesmo. A importância até do diálogo, né? As pessoas conseguem conversar bem, realmente, nos relacionamentos. Você conseguiu expressar o que você sente, o que você pensa. Ou você travou, ou você não pode falar, que você é reprimido, ou você não pode falar que isso gera conflito. A questão do diálogo mesmo, né? Da comunicação. O que você deixou de cuidar nas relações interpessoais, por exemplo, né? Aline, obrigada pela sua presença, saudades, um forte abraço. Biel, obrigado pela sua presença, né? Do quanto essa parceria, né, na vida com as pessoas, às vezes a gente não tem uma frequência, né, de convivência há muito tempo com as pessoas, mas a gente se conecta com as pessoas, com a energia, com o modo de ser, né? E tem pessoas que passam na nossa vida, fazem parte de uma forma muito sutil, muito genuína, né? E é preciso valorizar isso, né? Tem pessoas que você convive há anos e não tem essa conexão. Conexão nas amizades, na parceria, conexão nos encontros, seja no trabalho, seja no lazer, né? A importância de celebrar a vida nos encontros. Isso também é cuidar. Você fez bastante isso em 2025? Eu trabalho há muitos anos, né? Há mais de 26 anos na área, né, da saúde mental, né? E o quanto, para mim é muito claro a importância de cuidar de mim, não só, né, na minha trajetória profissional, estudar, né, tá ali muito atualizada, mas ao mesmo tempo cuidar da minha pessoa, né, da minha relação com a vivacidade, daquilo que eu gosto de fazer, né? Você, por exemplo, em 2025 assumiu aquilo que te faz bem. Você assumir é viver, bancar, né? Vai e faça aquilo que te faz bem. O que as pessoas fazem muito, elas terceirizam, elas arrumam justificativa, ela argumenta. Tem gente que não suporta estar bem, né? Se auto-boicota, por exemplo. Então, o convite é como a gente, na minha perspectiva, a importância de viver uma vida coerente, né? Coerente com aquilo que eu expresso, coerente com aquilo que eu acredito. 2025, você pode ser coerente ou você foi muito incoerente. Incoerente por vários motivos, né? Biel, obrigado pela sua presença, né? Que possamos aí todos nós se despertar para se questionar como foi o ano de 2025. Pense nos seus relacionamentos, né? Até também sobre os limites, né? O limite seu, os seus limites, você ultrapassou os seus limites, o limite de comer, limites de trabalhar. Você conhece os seus limites? 2025 foi um ano que você
passou muito dos limites, extrapolou, e aí teve que pausar ou ficou doente por isso. A gente precisa pensar nessa temática, limites. Se você conhece, se você aprendeu sobre os seus limites, né? Se os seus limites foram respeitados em 2025 ou não. Você desrespeitou os seus limites, né? E como você vai entrar em 2026 pensando nessa temática, né? Eu não vou mais deixar as pessoas... eu não vou me permitir mais passar dos meus limites em relação a fazer tudo pelo outro. Eu vou colocar um limite claro, né? Aonde eu devo parar, aonde eu devo dizer não, aonde eu devo dizer sim. Aline Andrade, obrigado pela sua presença. Bruno Prado. 2025 começou, né? Estamos aqui encerrando. E uma outra reflexão que eu gostaria de trazer sobre o autocuidado, né? O que você fez para você em 2025 que foi para você de verdade? Tá claro para você o que você fez por você? Aquilo que você cuidou de você em 2025 e o que você não cuidou, né? O que você descuidou de você em 2025? Você descuidou da alimentação, você descuidou do casamento, você descuidou, né, das suas emoções. O que você deixou para lá que você não cuidou? O que você negligenciou? O que você deixou de cuidar, né? Daquilo, dos seus hábitos, né? Seus hábitos e práticas que fazem mal. Eu diria que até você for pensar, você fez, durante o ano de 25, você fez mais mal a você do que bem? Não sei se você sabe o que pra você significa fazer bem. Tem gente que não sabe. Tem gente que depende que o outro faça esse bem. Eu diria, meu bem querer, né? Qual que é o seu bem maior que você possa fazer por você, né? O que você faz de bem? Então a reflexão durante 2025 tem o que você fez de hábitos e práticas que te fez bem e que você precisa levar isso para o próximo ano, por exemplo, né? A gente pensa muito em conquista, né? Muita conquista material, bens, né? O que você acumulou, né? Legal, tal, faz parte aí, né? A forma de viver nossa, mas para além de questões materiais e concretas, o que você conquistou em 2025? Você conquistou uma casa, uma moto, você conquistou uma amizade, você conquistou sua paz. Conquistar no sentido de, né, viver. Você conquistou um novo trabalho, você conquistou um novo curso, você conquistou um novo desejo, você conquistou a capacidade de perdoar, você conquistou a capacidade de descansar. Você conquistou a capacidade de fazer as pazes com você. Você conquistou a capacidade de deixar o passado passar. Você conquistou a capacidade de viver no momento presente ou não, né? Quais foram as suas conquistas, né, em 2025? O que você superou? Eu também acho importante nessa reflexão. Eu superei o quê? Você superou seus medos, por exemplo, alguns medos? Você superou trauma, sei lá, que você tinha, você superou coisas pendentes, né? Superar é enfrentar, é passar, apesar de você transpassou, você superou, você seguiu. O que o ano de 2025 representa para você no sentido de você seguiu. Tem gente que pode estar indo para 2026 e tá preso lá no ano de 2015.
por várias questões, relacionamento, um sentimento, né? Uma fase da sua vida. Você está preso em alguma coisa aí de 2024, de 2025? Uma emoção, uma história, uma coisa mais resolvida. O convite aqui é que a gente está falando de fechamento de ciclo, né? Fechar 2025 para iniciar 2026. E isso, lógico, que é um contínuo. Mas o quanto tem pessoas que estão presas lá há anos atrás e não fecharam os ciclos. Você fechou ciclos? Será que você fechou ciclos? Ciclos de fases da vida, momentos de vida, pessoas, sentimentos, circunstâncias. Fechar ciclo. Tem muitas pessoas com muito ciclo aberto. E aí, qual é o peso disso, né? Qual é a consequência de você deixar tanta coisa mal resolvida? O que você tem de mal resolvido aí na sua vida? O que você tem de mal resolvido nas suas emoções? Estou trazendo várias reflexões, né? Pra gente poder dar uma chacoalhada mesmo, assim, né? Porque às vezes a gente não para, essas perguntas, elas podem, né? As perguntas estão aí no cotidiano, mas a gente não se faz essas perguntas, né? O que eu superei, o que eu travei, o que eu não consegui superar em 2025, se eu não fechei ciclos nos anos anteriores, não só em 2025, se você não fechou ciclos de lá atrás, você pode estar levando esses mal entendidos, essas coisas não resolvidas para 2026. Então a consciência, né, do que você não quer carregar para 2026. Como que você vai fazer isso? Como que você vai não carregar aquilo que você não quer para 2026? Quero agradecer a presença do Edu, do Ciel, obrigado pela sua presença. Como não carregar coisas que você não quer para 2026? Primeiro, essa consciência, essa capacidade de você olhar e falar, não, isso eu não vou levar. Poder conversar isso com você mesmo, né? De repente você precisa conversar com alguém para pedir perdão, você precisa jogar algumas coisas fora, você precisa mudar hábitos, você precisa mudar comportamentos e até a forma, né, de olhar para si, para você carregar, porque uma pessoa que não se permite se sentir bem, ela boicota. Então é importante também olhar para o seu emocional, né? Muitas vezes, para a gente não carregar as coisas, você precisa fazer as pazes com você. Você também precisa fazer um processo de fechamento de ciclo, né? Tem gente que conversa sobre isso, tem gente que determina até na fala. A partir de hoje, né, eu não vou mais conectar com essa pessoa, né? A partir de hoje, já me inscrevi na academia, né? A partir de hoje eu preciso ter aquela conversa que eu não tive com aquela amiga. Enfim, fazer. Para que você não leve coisas mal resolvidas para 2026, você precisa ter atitude. Atitude é ir lá e faça aquilo que você acredita que é necessário fazer, né? Acho que tem a ver com o que você superou e não superou. Acho que um ponto importante também tem a ver com as aprendizagens, né? Como que foi o ano de 2025 no sentido das aprendizagens para você na sua vida, assim? O que em 2025 você aprendeu? Você aprendeu a cuidar mais de você? Você aprendeu a dançar? Você aprendeu a capacidade sua de bondade? Você aprendeu a pedir desculpa? Você aprendeu a dizer não? Você aprendeu a mudar os hábitos, né, de uma forma mais saudável? O que você aprendeu em 2025? Né? Porque a gente olha para o ano e a gente vê as nossas falhas, nossos erros, as nossas
as nossas repetições, a gente vê aquilo que repetiu e travou, né? E o que se aprendeu, né? Diante da vivência em 2025 para você levar para 2026, né? Acho um ponto importante, porque a gente já vai aprendendo, né? Embora tenha pessoas que não aprendem, elas continuam repetindo, porque para aprender com aquilo que você vivenciou, você tem que ter muita capacidade de observação, de escuta, de humildade. Uma pessoa orgulhosa, ela não vai olhar para si, né? Ou uma pessoa que sempre tem que estar certa. Enfim. O que você aprendeu sobre você em 2025? A gente aprende com os outros, isso é muito importante, né? Nos relacionamentos interpessoais. Você aprendeu com as vivências que você teve, você aprendeu com as situações, você aprendeu, né, com o que estava fora. E o que você aprendeu sobre você em 2025? Estava falando da importância, né, de deixar em 2025 aquilo que você não quer levar, né? Acho importante ter novos desejos, desejar no sentido de querer. Eu atendo muitas pessoas que não querem nada, né? Pessoas que de repente estão na saúde emocional muito abalada ou estão passando por problemas graves no momento da vida, então não há desejo. Há uma suspensão diante da vida e a vida está parada, e ela não está vivificada, né? Não sei como que está a sua vida, mas o quanto desejar, querer, é essa luz que motiva, né? Esse motivador, essa coisa que pulsa, diríamos pulsão de vida, que me pulsa diante da vida, né? Eu tenho um impulso diante da vida, né? Como que é isso para você? O que impulsiona para você a vida? Não sei se você tem claro isso, ou você está buscando, ou algumas coisas você já encontrou, né, que te pulsa, pulsante. O que é pulsante? O que é vivificante e o que é mortífero? Tem pessoas que não estão vivificadas por muito tempo, né? E o cuidado, por exemplo, na saúde mental, é trazer essa pessoa de volta para a vida, se ela também quiser. Então, neste ano que passou de 2025, você se sentiu vivo como? Você se sentiu vivo quando? Você se sentiu presente, né? Eu estava falando no começo da live que não é só pensar na vida de forma intelectual. O convite da live é fazer você sentir a sua vida neste ano que passou, né? Traz aqui para o sentir. Aqui às vezes não engana tanto, ou não engana como a mente. Traz aqui, ó, sentir contentamento, sentir satisfação, sentir gratidão, sentir medo, sentir tensão, sentir abandono. O que você sentiu em 2025? O que predominou, né? Sente, não só pensa sobre a sua vida. Sente, porque isso dá um sinal para você, né, de como você tá. Termômetro é sentir, né, em pele viva, né, a pele tá aqui se sentindo viva, a pele, o coração, a mente, o seu corpo inteiro tá vivo, né. Acho que é importante pensar nessa capacidade também de ir, né, pro próximo ano com essa entrega, né, o que você precisa carregar para 2026, né, essa capacidade de se comprometer com você. Você tem um compromisso com você diante da sua vida? Como que você se compromete com a sua vida, assim? Essa capacidade de se relacionar com você, né? Como que isso foi em 2025? E o que você vem carregando aí? Estamos fechando o ano.
Qual é o compromisso que você tem? Você tem novos compromissos, né, com você para 2026? Compromisso, por exemplo, de quê? Né? Qual é o compromisso que você tem, que é importante, que você não pode abrir mão? Um compromisso que você vai levar para 2026, mas que você precisa já estar compromissado agora. Né? Compromisso com você mesmo, sei lá, o compromisso com aquilo que é importante, com aquilo que é sagrado para você, que você não pode, que você não pode abrir mão, né, que você precisa levar para 2026, né? Essa relação também do presente, né? Estamos indo para o futuro, mas o futuro, na verdade, é o presente vivido, né? Essa é uma projeção do quanto você vive esse momento presente com essa entrega, com esse compromisso. Não sei se você, né, sente-se inteiro na sua relação, você fica dividido, ou a sua vida está em pedaços, ou você não é entregue na vida porque você tem muito receio, ou você tem que ser de um jeito para agradar os outros, ou você veste os personagens e nem sabe mais quem você é. Então, importante pensar assim, sua capacidade de se comprometer com você. E para isso você precisa continuar esse processo de autoconhecimento, né? Eu me comprometo que eu possa fazer isso em meu nome. Interessante, quando a pessoa, às vezes ela consegue manter um compromisso com o outro e com ela mesma ela não consegue manter. Ela tem dificuldade porque é como se ela significasse pouco para si. Muitas pessoas têm isso, assim. Quando é para o outro, ela consegue manter, né, esse compromisso, esse cuidado, faz, acontece. Agora, quando é para ela mesma, muitas pessoas não conseguem manter esse compromisso. Manter a lealdade com você. Você mantém a lealdade com você? Você é fiel a você? Você mantém a sua capacidade de cuidar de si. Você tem um compromisso de respeitar o que você sente. Você tem um compromisso de levar você para passear. Você tem um compromisso de dar férias ou dar pausa para você. Você tem um compromisso de se escutar, de te ouvir. Você tem um compromisso, né, de cuidar dos seus relacionamentos interpessoais. Você tem um compromisso de se alimentar melhor. Você tem um compromisso, esse pacto, né, que fazemos com o nosso cotidiano e nossa forma de viver, né, sua relação com aquilo que dá sentido para você, né, seus propósitos aí no cotidiano. Muita coisa que fazia sentido talvez lá no passado não faça mais. Então repense, né? O que não faz mais sentido para você, levar isso para 2026. Se você quiser escrever aí, o que não tem mais sentido. Perdeu o sentido. E o que ganhou novo sentido. Acho importante porque a gente vai fazendo essa limpeza, né? Não dá para carregar tudo. Precisamos selecionar. Precisamos deixar mais claro, mais slim. É como se fosse um slim psicológico, né? Um slim mental em que a gente tá mais visível, né? Tô mais organizado mentalmente, psicologicamente. Tem gente que tá tudo bagunçado, não sabe onde tá, para onde vai, o que quer, vai sendo levado pelo grupo, pela massa, né? Não tem dela ali. Sua presença, sua subjetividade, né? Sua marca. Marca é aquilo que me marca. O que te marca? O que diferencia você do outro? As pessoas não param para pensar muito nisso. O que em você tem a ver com a sua autenticidade, com a sua essência, né? A essência de cada um. Essa palavra é muito interessante. A minha essência é, né, que é mais forte, né? Seu jeitão de ser essa marca
que você possa deixá-la no mundo, que você possa compartilhá-la com as pessoas, que você possa honrá-la. Honre a sua essência. Não fique com vergonha dela ou com medo, ou você se abandonou, então você não deixa a sua essência aparecer. Você foi reprimindo, matando, sumindo. Você foi se abandonando, então a essência ela também ela é sufocada às vezes por você mesmo. Então repense, né, como a sua presença você nutre, você vive ela, a sua presença do seu eu ali, seu eu interior, né, que aparece assim. Com tudo que é de fora, ninguém está falando que a gente não é influenciado por questões de fora. Somos perpassados o tempo todo para as coisas de fora. O que eu estou falando é que tem algo que é seu aqui, ó. Isso tem muita gente que nem conhece. Foi engolido. Foi engolido pelos padrões sociais, pela família, pela educação, pelos bons costumes. Foi engolido pelas verdades colocadas. Então, eu acho que muita gente, para ir para 2026, né, no sentido de te levar, né, mais assim, você possa fazer esse trabalho em que você vai se organizando melhor aquilo que você não quer levar e precisa fazer essa reorganização das emoções, dos relacionamentos, das metas, das suas emoções, né? O convite também da live é para isso, né? Que você possa pegar várias áreas da sua vida, né? Pessoal, profissional, família, lazer, né? Sua subjetividade, todas as áreas, né? Curso, as facetas, né? Os papéis sociais que você desenvolve, todas essas áreas. E dar uma afastada nelas, dar uma reflexão, né? O que elas fazem bem, o que elas fazem mal para você. Mas dentro de tudo isso tem um eu aí dentro que precisa ser escutado. Porque esse eu, de alguma forma, às vezes ele tá sendo negado, né? Diante de tantos papéis sociais, personagens, coisas que você tem que fazer. De repente esse eu interior seu aqui tá abafado. E aparecem os sintomas, a somatização, né? Os problemas emocionais, tá? Porque você abafou. A gente estava falando aqui de essência, de eu, daquilo que é seu, daquilo que te marca. Quem é você sem tudo isso aqui fora? Não sei se você sabe. Quem está sendo você no meio de tantas expectativas daquilo que você tem que ser? Você consegue separar o que você tem que ser e o que você é? Aquilo que você tem que ser, o seu eu ideal, o seu eu real, como que você trabalha isso? É importante pensar, né, sobre isso, o que está fazendo sentido para você, né? Onde está esse seu eu, né? O que é mais importante hoje para você, né, na sua vida? Quero agradecer a presença do Jerônimo, do Amaro Alves, do Paulo. Pessoal, eu tô sem horário aqui. Vocês falam para mim o horário? Não tô conseguindo enxergar aqui na live. Enfim, acho que esse fechamento aí, né, do ano, reinício do novo ano, significa olhar também para esse tempo que passou, né? Esses meses, né? Tempo vivido, tempo... Para algumas pessoas foi um tempo acelerado, um tempo angustiado, um tempo renovado. Como foi esse tempo para você de 2025? Tempo vivido. Você estava nele. Obrigado, Jerônimo. A gente encerra a live 21 horas. Obrigado pela sua presença. Eu apertei aqui, mas quase que eu saí da live. Estou sem relógio. Olha o nosso tempo, né? Ficamos conectados com o tempo todo, né? Obrigado, Jerônimo. 21 horas, a gente vai estar encerrando.
Essa questão de olhar para o tempo vivido, eu acho que olhar para o tempo, né? E esse tempo novo que chegará em 2025 tem a ver com mais um ciclo, tem a ver com como você aproveita o seu tempo, como que você vive o seu tempo, essa organização do tempo, do que é importante para você no tempo. O tempo passa e você não vê. Isso é muito comum, né? Ser falado, vivido. O tempo passou. Quando que o tempo para? Quando que o tempo é suficiente? Hoje em dia, com a aceleração da vida, né? Está escasso. Mas eu faço o convite para você cuidar da sua relação com o tempo vivido. Que você possa ter tempo em que você sinta o tempo no momento presente. Isso dá uma outra relação, assim, sabe? De estar ali no momento presente. E o tempo é algo valioso. Ele vai passando. Então a pergunta também é: o que você faz com o seu tempo? Você gasta seu tempo? Você vive seu tempo? Você gasta seu tempo com o quê? O tempo de 2026 está chegando aí. Ressignifique o tempo para você e veja realmente o que importa. Talvez você tenha que fazer uma reorganização do tempo, tá? Então a gente tem, né, para 2026 essa expectativa, essa realidade. Como foi 2025 para você, né? Você tinha uma expectativa lá em 2024, a realidade de 2025 como foi? Fazer esse balanço no final do ano, né? Algumas pessoas vão se deparar com aquilo que não foi legal mesmo, é angustiante, né? Outros vão se deparar com as renúncia, com perdas, com frustrações, com outras pessoas vão, né, lidar com momentos difíceis, com conflitos, com crises, com brigas, com sentimentos diversos, assim, né, que tem a ver com a realidade. Enfim, olhar para a vida também é olhar para essa realidade vivida, né? O que foi possível para você, o que não foi, né? Talvez você também tenha que elaborar um luto daquilo que não aconteceu. Um luto de 2025 daquilo que não aconteceu. Projetos não realizados, pequenos lutos, lutos de pessoas vivas, pessoas que faleceram, vínculos que modificaram, né? Versões de nós mesmos, né? Você de repente se depara com aquilo que você não quer mais, se abandona. Você nasce para algumas coisas e morre para outros aspectos, enfim, né? Tem um luto daquilo que não aconteceu. Que você possa fazer isso para seguir adiante. Quero agradecer a presença da Belinha, que está dando boa noite, boa semana, do Rubem. João, seja presente. Depois a live vai ficar aqui e depois eu compartilho no YouTube. Obrigada. Se vocês quiserem compartilhar com alguém. Então, o ano também de 2025, para iniciarmos 2026, você precisa também repensar o desejo que insiste, né? O que vem, que insiste na sua vida que você tem que levar para 2026, né? Apesar dos tropeços, dos obstáculos, né? O que na sua vida continua pedindo espaço? Que sobrevive? O que na sua vida que quer continuar para 2026? É desejo, é sonho, é energia. O que insiste aí que você não pode abrir mão, que você tem que levar para 2026, né? O que retorna que é seu? O que é forte em você, que você precisa carregar, cuidar, né? Tem gente que fica, às vezes, até... Estava falando do luto, daquilo que não aconteceu, fica muito preso até a culpa, né? Por não ter conseguido realizar tudo, ou atingir todas as metas, né? Ou a culpa de não seguir um padrão social, né? Acho que é importante desconstruir isso também, né? Que você possa permitir a viver uma vida com uma espontaneidade, com uma autenticidade sua, com a sua essência, né? E não você virar uma alta performance, sabe?
um personagem que você fica na performar alguém, né? Que você possa simplesmente viver o que é possível para você, com entrega. Viver o que é possível, né? Com entrega já é um gesto de autocuidado e não ficar na performance, performando alguém, né? Isso é muito desgastante. Você possa ser mais leal com você diante disso, né? Acho que no ano 2025 também repensar os encontros, os desencontros, né? O seu relacionamento com as pessoas, o relacionamento na família, o seu relacionamento com você, como você se posiciona, né? Que lugar você ocupa com o outro, né? Se você assume tudo, se você não quer saber de nada, se você equilibra entre aqui fora e lá dentro, sabe? Se você consegue se comunicar, você consegue se expressar para o outro quem você está sendo. Ou você reprime, ou você nega, ou você não sabe se comunicar. Dizer sobre você. Dizer sobre você é importante. E aí você precisa se ouvir. Ouvir, dizer. Você precisa ter um diálogo interno e que isso possa ser presente para 2026, né? Esses desejos aí, desejos para o próximo ano, né? Não só metas concretas, mas desejar. Você deseja ser uma pessoa melhor para você? E o que seria esse melhor para você? Então, fechar o ano seria o que você está se despedindo? O que você está se despedindo de 2025 e o que você está aberto para receber em 2026, né? O que te sustenta? O que você leva para 2026, né? O que você pode fazer diferente que você está precisando fazer? Até para essa questão de o ano novo tem a ver com o novo de si, né? Uma nova pessoa, que tem muita coisa que se repete, tem o nosso velho eu, mas que a gente possa se reconstruindo e acrescentando novas possibilidades de ser, né? Novas possibilidades de desejar, novas possibilidades de escolher, né? A virada de ano, ela não é um ponto final, né? A virada de ano é este movimento de continuidade. Uma virada, mas é um movimento de continuidade. A gente vai fazendo, se refazendo, né? A gente vai fazendo, sabe, um laço entre aquilo que você já viveu, né? E que ainda você quer construir. Então é todo um movimento de continuidade. Isso é o fechamento de ciclo, mas é movimento. Movimento é transformação, tá? Então esse laço, essa capacidade de fazer esses laços entre o que você viveu e o que você quer viver e construir, né? E é uma construção contínua, né? Não há uma resposta pronta, um ponto, né? O ser humano, ele vai se descobrindo nas relações, nas faltas, nos desejos, nos encontros, desencontros. Vamos nos fazendo a partir da relação com os outros. Somos atravessados também por aquilo que a gente não escolheu, né? Pela cultura, pela família, pelas expectativas dos outros, né? Mas uma parte nossa que a gente possa, diante dessa vulnerabilidade, né, diante do social do outro, que você possa ir significando o seu eu, né? Pra gente não ficar condenado a repetir algo que tá fazendo mal, né? Somos construtores, né, da nossa história. Somos atores da nossa história. Somos atores desse palco que é a vida e que você possa ter essa abertura de fazer novas escolhas, né? Então, olhar aquilo que te falta, aquilo que está em excesso,
né? Aquilo que você busca, aquilo que você ainda não sabe que você quer, aquilo que te move. Acho que é importante o que te move, né? Essa capacidade criativa de se criar. Você cria você, todos os dias. Criar é cuidar. Né? Você gerencia a sua vida. Você nutre, você cuida, você descuida. Então, esse autogerenciamento. Você está guiando a sua vida, né? no meio do pôr do sol, né? No meio das tempestades, diante do arco-íris, diante, né, de um horizonte. Você está aí à frente para levar a sua vida. Então, acho importante essa pergunta, né? Quem eu estou sendo para levar para o próximo ano de 2026, né? Daquilo que você não abre mão e daquilo que você precisa carregar. Enfim, trouxe algumas reflexões importantes, né? Tem muita coisa, a live é muito curta, mas é somente, né? São reflexões provocativas para que você possa iniciar aí, né? A semana, esse fechamento do mês de dezembro de 2025 para o início de 2026. Que as coisas que você passou em 2025 não seja em vão. Que você possa pegar os tropeços, os obstáculos, as crises. Que você possa olhar para tudo isso e você lembrar que você sobreviveu, que você está aí. Que você possa ficar do seu lado para não te abandonar. Você possa fazer esse balanço realmente, né? Que você possa olhar para as coisas que foram conquistadas, superadas também. Porque tudo isso é vida. O que eu superei, o que eu não superei, né? O que deu, o que não deu, o que foi bom, o que não foi tão bom, né? Não tem nada de errado nisso, porque tudo isso tem a ver com a existência. Existir é tudo isso, né? São todas essas facetas de ser humano, né? E que você possa ter essa capacidade muito bonita, muito sensível, de cuidar bem de você. Não é só cuidar. Olha o que eu estou reforçando. Cuida bem de você. Você precisa de você. Você precisa de você para entrar o ano, né? Para carregar aquilo que você quer carregar, para dar uma abertura para o novo. Deixa um espaço vazio para você entrar para 2026. Mas você precisa da sua presença na sua vida para continuar ressignificando a sua vida. Quero agradecer a presença dos parceiros da live, que você possa ter uma ótima semana e sentir a sua vida na forma que você vive, né? E muitas vezes a gratidão, né? De estar diante da vida e poder continuar escrevendo a sua história. Um forte abraço, até mais. Obrigada.